Glória a Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, vocês que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor seja conosco nesse novo dia, amém? Porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã e por isso nós estamos alegres, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Pai querido e santo, nós queremos te louvar. Nós entramos pelas tuas portas, entramos na tua presença com ações de graças, nos teus atos com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem nos guiado, que tem nos dirigido, que tem nos consolado, que tem nos fortalecido. De maneira especial, oramos pela família de Luna, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos alcance, nos encontre, Senhor, nesta dor. Pai, porque só o teu Espírito Santo pode trazer consolo, bálsamo aos nossos corações. Oramos também por Davi. Alcança Davi, Senhor. Pai, nessa necessidade em que ele se encontra, ele precisa de uma cura, ele precisa do toque do Senhor, Pai, para curar. E tu és o Deus que sara. Ali na cruz o Senhor levou as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras nós somos curados. Então nós proclamamos cura sobre a vida de Davi, que a tua vontade venha sobre ele, que proclamamos vida sobre ele, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos e te adoramos, porque tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Aleluia. Quão formoso és, quão formoso és, tu és, Senhor, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche os céus. Sua glória enche a minha vida. Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, onde há plenitude de alegria, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua palavra diz: contemplai o Senhor, e os seus rostos jamais sofrerão vexame. Como nós precisamos, Senhor, a cada novo dia estarmos na tua presença, na tua presença, que é a plenitude de alegria, buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença. Davi diz: uma coisa ocorre ao meu coração, buscai a minha presença. E ele responde: de pronto eu buscarei a tua presença. Nessa manhã, nós viemos ao teu encontro, Senhor. Nós viemos buscar o Senhor, o Deus da nossa salvação. Nós viemos te adorar, porque tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. Obrigada, Jesus, por tão grande, imenso amor, por
obediência, por tua oferta, por tua entrega, nós podemos hoje adentrar a sala do trono, perdoados, justificados pelo teu sangue derramado ali na cruz. Então seja adorado, Senhor, seja engrandecido. Tu és o Senhor das nossas vidas. Seja adorado, seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Seja glorificado em mim. Seja
cantamos Jeová Rafá, Jeová Nissi, Elohim, Jeová Shalom. Se aproprie disso, Ele é a nossa paz. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele é a nossa paz. Amém. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa bandeira, aquele que advoga a nossa causa. Ele é o Senhor dos Senhores. Que Ele seja exaltado, que Ele seja adorado, que Ele seja engrandecido. Aleluia. O meu coração tem anseio de ver Sua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar. E ver se cumprido na igreja a promessa que diz, há uma promessa: aquele que crê obra ainda maior fará. O muito que nós temos visto não passa de conta diante daquilo que queres e podes fazer e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente de um avivamento, como nós precisamos, Senhor. Move as águas. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça. Oh, faz chover. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente de um avivamento nas nossas famílias, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa nação. Oh, faz chover, Senhor, e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nós. Mais uma vez, oh, faz chover. Oh, faz chover, Senhor. Virá a chuva serôdia temporânea e faça brotar as sementes em fruto de um avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Move as águas, Espírito Santo. Atende ao teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder, nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, oh, no nosso estado, na nossa nação. Senhor, vai chover, vem o teu reino, agindo com poder e graça nas nossas vidas. Coloque a mão no seu coração. Meus queridos, avivamento começa em nós. O Corinho diz: a começar em mim, a paz começa em mim, o céu começa em mim, a eternidade começa em mim. Esse avivamento que o Senhor quer trazer precisa começar em cada um de nós. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva nos nossos corações, a começar em nós, a começar nas nossas vidas, ó Pai. Quebra as resistências. Quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado dentro de nós. Nos liberta das nossas amarras, ó Pai, internas, que nos impedem de viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Vivemos os altos voos do Espírito, Senhor. Então venha o teu reino a começar nas nossas vidas, a começar em cada um de nós. Vem, Senhor, como diz o louvor, quebra coração. Onde há tristeza, que haja amor. Aonde há desespero, que haja esperança. A começar em nós, em cada um de nós. E que o teu nome, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Elohim, seja adorado, seja engrandecido,
seja, Senhor, levantado. Porque Jesus, o Senhor disse, quando eu for levantado, eu irei atrair a todos. É o Senhor que precisa ser levantado em nossas vidas. Cristo precisa ser visto em nossas vidas. Que nós possamos diminuir, como João Batista disse, mas que Cristo cresça em nós. Que possamos resplandecer como luzeiros. Que possamos nos deixar ser transformados pela palavra, por esse lavar regenerador da tua palavra, do poder do teu Espírito Santo. E a ti já te damos a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esta manhã, Pai, na tua casa, na tua presença. Obrigado pelos louvores que foram entoados a ti, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto. E nós precisamos, como já foi orado aqui nesta manhã, de um avivamento, Pai, a começar por cada um de nós, que tu possas visitar cada um de nós que está aqui poderosamente, Senhor, nesse momento que estamos te cultuando, Senhor. Visitar os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Quero orar pela igreja de Heliotaba. Abençoa o irmão Aloysio, a sua esposa, a dona Inacinha, todo o povo que congrega ali naquela igreja. Abençoa o povo de Heliotaba. Pai, abençoa o povo que congrega aqui, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão nesse momento precisando, Pai, da tua palavra, precisando ser avivado, precisando de vida e não de morte, como diz aquele louvor. Fala-no de vida e não de morte, Pai. Muito obrigado, porque nós temos a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a Tua voz através da palavra que será ministrada nessa manhã, Senhor. Tu possa nos visitar, visita cada coração e transforma mais um pouquinho, porque a mudança precisa acontecer, Pai, de dentro para fora, dentro de cada coração. Por isso eu te louvo, Pai, te agradeço por esse momento de oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa, na tua presença, juntamente com os nossos irmãos, para receber essa tua palavra que nos transforma, Pai, Pai, que nos edifica, essa palavra, Pai, que nos traz vida. Por isso te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Precisamos sim de um avivamento. A pastora já orou, ela não sabia da mensagem, né? A gente cantou esse louvor. E nós precisamos, meus irmãos, de um avivamento. O que é um avivamento? É nós trazermos vida para todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Nós nos aproximarmos dele com mais confiança, nos aproximarmos do Senhor, reconhecendo que sem ele nós não somos nada, que sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, mas com ele nós vamos desbaratar exércitos, como diz a sua palavra. Com ele nós vamos conseguir chegar a lugares altos. Com eles nós chegaremos à terra prometida, como foi com o povo que ele prometeu chegar e chegou, aqueles que confiaram nele. Então nós precisamos de um avivamento urgentemente. Amém? E existia uma promessa do profeta Joel. Eu queria ler com vocês, Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, está sendo derramado, mas para que ele seja derramado é necessário que o povo esteja preparado para receber, porque não adianta o Senhor querer derramar do seu Espírito e o povo não está preparado para receber, o povo fechar o coração e não receber, porque existe um lado que é de Deus, que é para nos abençoar, mas existe um lado que é nosso, que nós temos que fazer a nossa parte. E aqui em Joel, capítulo 2, 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, naqueles dias, eu derramarei do meu Espírito sobre todos, sobre os jovens, sobre as pessoas mais experientes, sobre os servos. Naqueles dias, quais dias? Em todos os dias que nós estivermos com o nosso coração preparado para que o Senhor se manifeste e traga um avivamento para as nossas vidas. Que Ele traga vida para as nossas vidas. Então, o que é um avivamento? Meus irmãos,
eu entendo, e a palavra de Deus diz, que não há um avivamento sem antes não haver um quebrantamento de coração. Não há um avivamento sem antes nós reconhecermos que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, para que o Espírito Santo ele faça realmente a obra que tem que ser feita dentro dos nossos corações. Então, sem quebrantamento, sem essa parte em que nós vamos na presença de Deus, e nós dizemos, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me quebrantar. Quebrantar significa se quebrar realmente diante de Deus, né? Quebrar a nossa vontade para que a vontade do Espírito Santo de Deus prevaleça nas nossas vidas. Então, sem esse quebrantamento, sem nós nos quebrantarmos diante de Deus, não há um avivamento. A primeira necessidade que nós temos é nos quebrantar diante de Deus para que Ele possa atuar de uma forma plena nas nossas vidas, através de quem? Do Espírito Santo, do Deus Emanuel, que já habita dentro de nós, mas que muitas vezes ele não está se manifestando de uma forma plena como precisa se manifestar, não porque Deus não quer, não porque o Espírito Santo de Deus não quer se manifestar, mas porque nós travamos, porque nós não damos liberdade, porque nós nos quebrantamos diante de Deus. Ele não se quebranta. O Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto daqueles que têm o quê? O coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então o Senhor está perto desse povo que não tem orgulho, porque se tem algo que não pode acontecer dentro do coração do cristão, é o orgulho. Porque o orgulho precede a ruína e uma vez a queda. Então o Senhor, ele se agrada de um povo que tem o coração quebrantado, que tem um coração voltado para Ele. Então, quando ele encontra orgulho dentro dos corações, ele não pode se manifestar, ele não pode trabalhar, porque o Senhor, ele ama as pessoas humildes, né? O reino dos céus é dos humildes, é dos quebrantados de coração. E o Senhor quer sim fazer uma mudança nas nossas vidas. E começa com um avivamento, que é exatamente como a pastora orou, que é um avivamento que começa dentro do nosso coração, começa individualmente, começa comigo, começa com você. E quando nós estamos avivados, nós recebemos do Senhor, somos avivados, e aí nós podemos contribuir com os nossos irmãos que estão convivendo conosco. Por quê? Uma pessoa avivada é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem vida para oferecer. Não é a pessoa que vai murmurar, não é a pessoa que vai reclamar, não é uma pessoa que vai ficar falando dos outros, mas é uma pessoa que vai edificar. Quando nós estamos avivados, quando nós temos a presença do Espírito Santo de uma forma plena dentro de nós, tudo aquilo que é do Espírito vai estar o quê? Se manifestando através de nós. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne para quê? Para que as obras da carne que nós conhecemos, ela não se manifestem. O que tem que se manifestar dentro de nós, que fomos alcançados pelo Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus. E o pastor pregava aqui quarta-feira a respeito, e eu já tinha essa mensagem anteriormente no meu coração para pregar, né? E ele falava a respeito do fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Isso tem que fazer parte das nossas vidas, não as obras da carne. Então, Joel profetizou, será derramado naqueles dias. Quando? Quando a igreja do Senhor, não está falando naquele dia, naqueles dias em que o povo estiver preparado, estiver com seu coração, o quê? Quebrantado diante de Deus, para receber o Espírito Santo de uma forma, não de qualquer maneira, mas de uma forma plena, aonde esse coração vai estar totalmente entregue e voltado para Deus. Então o seu coração ele tem que ser integral a Deus, ele tem que ser íntegro, né? Tem que ser totalmente do Senhor. A gente não pode ter um coração no mundo e outro no Senhor. A gente sabe que se santificar é viver nesse mundo com o coração aonde? No Senhor. Nós andamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, pois esse mundo já é do maligno. A gente tem visto os últimos acontecimentos aí, né? Só é o princípio das dores. Guerras e mais guerras. Pessoas se desentendendo aí o tempo inteiro. A humanidade está caminhando, meus irmãos, de mãos dadas para o abismo. E nós que pertencemos ao Senhor, nós somos a boca e os pés do Senhor,
aqui na terra. Então cabe à igreja do Senhor receber esse avivamento, cada um de nós receber esse avivamento, ser transformado internamente e poder ser agente de transformação. Né? A gente tem que ser o quê? Agente de transformação, e o Espírito Santo de Deus tem que fluir dentro de nós para que possamos alcançar outras pessoas. Agora, como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Eu primeiro tenho que receber, e isso começa não só com atitude, começa com uma consciência de que eu preciso, de que eu sou pecador, embora eu não viva na prática do pecado. Eu preciso ter essa consciência de que a aproximação do Senhor tem que ser todos os dias. Essa comunhão com o Senhor tem que ser todos os dias. Esse descer à casa do olheiro tem que ser todos os dias para que o meu coração seja quebrantado, para que eu seja moldado através do Espírito Santo de Deus. Aí sim eu vou poder oferecer algo a alguém. Porque enquanto não houver isso, não haverá transformação, nem minha, nem das pessoas que convivem comigo, nem do mundo. E nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Ele precisa da sua igreja, não uma igreja qualquer, uma igreja avivada. E o avivamento, como o pastor falava na quarta-feira, não é barulho, sabe? O avivamento não é você fazer show, você dar cambalhota, né? Não é você gritar, mas é ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifesta de várias formas. Na verdade, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus se manifesta de uma forma leve, suave, sabe? Mas a gente precisa entender que é na nossa consciência que começa o avivamento. É quando eu entendo na minha consciência que eu preciso de Deus, que eu sou pecador me desviando do pecado. Então, nós precisamos ter a nossa consciência bem apurada quanto a esse assunto, que eu sou filho de Deus, que eu preciso de Deus, que eu fui resgatado pelo Senhor, mas eu ainda sou pecador e eu tenho que me desviar do pecado e eu não posso viver na prática do pecado. As minhas atitudes têm que falar como filho de Deus. O meu comportamento também tem que ser como filho de Deus. Então começa na consciência, tem as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então como é importante nós entendermos, né, esse contexto todo, que não é só as nossas atitudes, não só são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas começa com a nossa consciência, entendendo que somos pecadores e que não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos nos submeter à vontade do Senhor e pedir a instrução dele todos os dias. E o salmista diz que ele quer nos instruir e nos ensinar o caminho que a gente deve andar. Como é maravilhoso nós podemos contar com esse Deus, que quando nós estivermos indo para a esquerda ou para a direita, ele vai dizer, existe um caminho sobremodo excelente, andai por ele. Porque o Espírito Santo, constantemente, ele está conosco para nos guiar, para nos dirigir. Quando acontece algo que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele sempre toca os nossos corações. E nós devemos nos arrepender. Nós devemos dizer, não, Senhor, eu falhei, mas eu quero me consertar contigo. Porque lá em 1 João 3, 8, 9, diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? A semente divina, a divina semente. A semente é o que? A palavra de Deus que foi implantada dentro dos nossos corações. Nós não podemos viver na prática, porque podemos vacilar um pouquinho, podemos errar, mas o Senhor, ele quer não que vivamos na prática do pecado, ele quer nos levantar, porque ele diz aqui na sua palavra no Salmo 34, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva de espírito abatido. Então todas as vezes que nós caímos, o Senhor está pronto para nos levantar, o Senhor está sua mão estendida para nos levantar, o Senhor está com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e nós podemos nos chegar com ousadia, com confiança na presença do Pai, porque assim, meus irmãos, nós seremos o quê? Avivados. Como é que nós nos afastamos do pecado? O pecado é o quê? Exatamente está contrário à vontade do Senhor. O pecado é atender às obras da carne. Mas aquele que vive em espírito, como diz lá em Efésios 5,18,
Enchei-vos do Espírito, jamais o quê? Satisfaça a vontade da carne, porque um milita contra o outro. Nós estamos no mundo, vivemos nesse mundo. E quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais nós vamos viver o fruto do Espírito. Quanto mais nós buscamos as obras da carne, vamos viver na carne. E o que nos afasta então do pecado? É viver uma vida de oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar, meus irmãos, é estar em espírito de oração. Não é você estar no trabalho ou na sua casa e você, se você puder, glória a Deus, mas às vezes dentro do trabalho não dá para a gente fazer isso. Mas o espírito de oração é você estar conectado com o Pai, você estar atento, sabe? Eu gosto sempre de falar com os meus cooperadores lá, e principalmente com meu filho, que nós temos que usar os 5 sentidos, sabe? O tempo inteiro, no olhar, na audição, sabe? A gente tem que estar atento a tudo. Porque na hora que alguém pede alguma coisa, sabe? O cara pede alguma coisa, você está olhando, mas ele está pedindo, você está ouvindo. E nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que usar os nossos 5 sentidos, porque às vezes tem alguém atrás de nós que está precisando de alguma coisa, e a gente do lado, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Esse orar sem cessar, você está dizendo, Senhor, a minha vida é tua. Dirige a minha vida, os meus passos, os meus pensamentos. Então, uma forma de nós não pecarmos, não estarmos na prática do pecado, é orar sem cessar. Orar o tempo inteiro, Senhor me guarda, Senhor me guia. É ter comunhão com Deus o tempo inteiro, é você entregar a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer por você. Sabe? É você ter a leitura da palavra todos os dias, meus irmãos. Nós precisamos ter a leitura da palavra, pegar um salmo, sabe? Lembrar de uma passagem da Bíblia, sabe? Bem-aventurado, como a gente leu o salmo número 1, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. Que salmo maravilhoso! Lembrar dessa palavra, lembrar e ser praticante dessa palavra. Acolher com mansidão essa palavra em nós implantada, em vós implantada, porque ela é poderosa o quê? Para salvar as vossas almas, para salvar as nossas almas. E nós estamos falando o quê? De alma, estamos falando de consciência, estamos falando de avivamento. A igreja precisa se levantar com poder e autoridade, mas cada um fazendo a sua parte. Não é esperar que o outro vá fazer a parte dele. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E aí, quando cada um de nós fizermos ou fizer a nossa parte, nós vamos o quê? Estar fortes. Nós vamos estar o quê? Unidos no mesmo propósito. Sabe? Precisamos ter comunhão com os santos. Quem são os santos? Somos nós que estamos vivendo nesse mundo com o nosso coração em Deus. Vivemos nesse mundo com o coração aonde? No Senhor. Santificação é exatamente isso. Nós nos santificarmos ao Senhor, separarmos o nosso coração para o Senhor e dizer, Senhor, o meu coração é teu. Eu quero me quebrantar diante de ti. Ter comunhão com os santos. Resistir às tentações desse mundo. Porque, meus irmãos, vem várias coisas, sabe, para te enveredar. Vem várias coisas. Eu estava falando com o meu filho, há pouco tempo, que é advogado, trabalha numa empresa, e aí um dos chefes dele queria que ele assinasse algo que ele falou, olha só, esse tipo de coisa eu não assino. Eu coloco o meu cargo à disposição, mas esse tipo de coisa eu não assino que vai prejudicar uma outra pessoa, eu não quero fazer isso. Tem muito tempo, algum tempo atrás, aquele dirigente lá, ou um gerente, que ele se surpreendeu com a atitude dele. Ele falou, eu coloco meu cargo, se o senhor não quiser mais que eu esteja aqui na empresa, tudo bem, mas eu não posso assinar esse tipo de coisa. Uma tentação, sabe? A gente tem que se desviar disso. Quantas coisas são oferecidas pra gente, né? Chega pessoas lá, você quer comprar algo? Você tem nota fiscal disso? Eu não tenho, então, sabe, eu não vou comprar, porque eu vou estar incentivando outras pessoas a estar fazendo aquilo que não é correto, sabe? Então, como é importante, meus irmãos, a integridade, né? Porque a reputação é você estar me vendo, mas a integridade é aquilo que Deus conhece do meu coração. A integridade é mais importante do que a reputação. A reputação é importante, né? Mas a integridade é aquilo que Deus nos conhece. Ele me conhece no meu íntimo. Então precisamos resistir às tentações desse mundo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Mas o maior inimigo que nós temos não é o diabo. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Porque o Espírito Santo de Deus precisa ser derramado sobre ela, porque se nós tivermos essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ligados com o Senhor, nós vamos resistir nesses dias que nos oferecem coisas que são ilícitas. Precisamos estar atentos. Mudança de atitude, mudança de direção traz avivamento. Sabe que o nosso pensar, e aí começa na nossa consciência. Como é que começa nos pensamentos? Na nossa consciência. O nosso sentir, o nosso agir, o nosso falar, ele seja o quê? Dirigido pelo Senhor. Nós cantamos um louvor. O meu pensar, o meu falar, o meu agir, né? E o meu sentir seja dirigido pelo Senhor. Então essa mudança de atitude, de direção, ela precisa acontecer. Eu estou andando dessa forma, de uma forma que não agrada ao Senhor. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, se você não estiver fazendo conforme aquilo que a palavra de Deus instrui para você fazer, jamais você vai ser avivado, jamais você vai ser visitado de uma forma plena. Então nós precisamos ter essa consciência de que para haver um avivamento dentro de mim, dentro de você, é necessário que nós possamos nos quebrantar, que nós possamos mudar a nossa rota. Se a gente está fazendo algo que a gente acha que não está agradando a Deus, nós pedimos ao Senhor que a nossa forma de pensar, ela seja uma forma diferente de pensar, que seja de acordo com a palavra do Senhor, que seja dirigida pelo Senhor. Que o meu pensar, né, o meu sentir, porque conforme você pensa, você vai começando a sentir, conforme você sente, você age, você fala. Na verdade, isso tudo requer de nós o quê? Uma mudança de comportamento. As nossas atitudes, o que eu decido hoje, vai ser o meu futuro de amanhã. O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, sabe? E começa na nossa consciência, que o meu pensar, Senhor, seja dirigido por Ti, que não venha pensamento contrário, que não seja aquele que é da vontade de Deus, e que eu possa gerenciar os meus pensamentos. Começa tudo nos pensamentos. Depois vem para os sentimentos. Depois vem para o agir, às vezes pelo falar. Né? Quantas palavras a gente libera que não vão edificar? Quantas palavras a gente fala que não edifica em nada ninguém? Não é verdade? Eu assim, respeito muito as pessoas que são surdas e mudas, eu respeito muito, sabe? E eu quero mandar aqui um abraço para quem estiver nos assistindo, que tem parentes, né, que são mudos e surdos, a gente sabe. Mas teve uma situação, por exemplo, lá no meu trabalho, chegou um bêbado, eu tive que dar uma de surdo e mudo para ele, porque eu não tinha o que falar com aquele. Eu tive que falar, o cara, como é que se coloca um mudo para trabalhar aqui no lugar, né? Muitas vezes você não precisa falar, porque o silêncio, às vezes, ainda o quê? É a melhor resposta. Você tem que usar de sabedoria. Quantas pessoas chegam para você e falam determinadas coisas que não precisa você retrucar, não precisa você entrar em contenda, meus irmãos. Não precisa você ficar brigando. Sabe, nós temos que ter a sabedoria. E quando você é dirigido pelo Senhor, você sente, né, que não é para falar. Naquele momento é para se calar. Porque tem momentos que isso é para louvar, tem momentos que isso é para adorar, tem momentos que isso é para falar com o Senhor. Não é verdade? Como foi com o rei Josafá? Não é verdade? O exército dele era muito menor do que os amonitas, os moabitas lá, e eles fizeram o quê? Brigaram entre si, e só com louvor, jejum e oração. E isso é uma grande arma de vitória que nós temos, a oração, o louvor, o jejum, né? Nós nos calarmos diante do mundo e estarmos conectados com Deus. Não devemos deixar de falar com o Senhor, porque a oração é o quê? O orar sem cessar está falando constantemente com o Senhor. Se calar para o mundo, está conectado com o Pai, falando constantemente com Ele. Isso é maravilhoso, porque Ele é que nos capacita a estar passando por esses problemas, por esses momentos de dificuldades que a gente passa, e muitas vezes a gente não precisa falar. O silêncio é
a melhor resposta. Meus irmãos, nós precisamos, se nós queremos ser avivados, de fato, de verdade, nós precisamos amar. Sem amor não há avivamento. Sem amor não há avivamento. Porque como vai haver avivamento no coração de uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o seu próximo como a você mesmo? Há um bloqueio quando você não perdoa, quando você não aceita aquele irmão. E aí foi perguntado: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou seja, com toda a sua consciência. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a você mesmo. Sabe, precisamos amar os nossos irmãos como se não houvesse amanhã. Ao invés de ficarmos apontando o dedo, olhando para as falhas, vamos olhar para os nossos irmãos e encontrar neles algo que a gente possa amar. Sabe, porque todos nós podemos ter alguns defeitos, mas também temos algumas qualidades. E o que o mundo precisa, o que nós precisamos muitas vezes, não é ouvir uma crítica, mas ouvir uma palavra de apoio, ouvir uma palavra que vai nos levantar. Não que a crítica construtiva não seja boa, porque muitas vezes a gente faz determinadas coisas que um irmão do coração, um amigo, uma pessoa que trabalha com você, ele pode muito bem dizer: vamos fazer de outra forma. E essa pessoa tem que ter a humildade de reconhecer que está errando e se consertar. Porque tem gente que você não pode nem falar que a pessoa se melinda todo, né, pastor? A gente fala alguma coisa, a pessoa já não quer mais nem falar com você, porque você tentou consertar uma coisa que é bom para ambos, que é bom para todo mundo, porque afinal de contas, a unidade é exatamente isso. Um entende um pouco mais do que eu, entende um pouco mais do que o outro, e aí nós vamos, o quê? Ter uma multidão de conselheiros, ou muitos conselheiros, para que tudo dê certo. Sabe, a gente precisa não ficar apontando o dedo, mas quando puder ajudar, no sentido de que eu errei, o irmão vem e me exorta, glória a Deus. Às vezes tem coisas que eu não enxergo, mas que o irmão está enxergando por mim, e ele pode dizer: pastor Francisco, eu acho que era melhor a gente fazer dessa forma. Glória a Deus por isso, e a gente tem a humildade de reconhecer que a gente errou e que a gente precisa desse momento, sabe, de quebrantar o nosso coração, de ter a humildade de reconhecer que a gente não é perfeito. Mas, quando nós fechamos o nosso coração, a gente não é avivado. Quando nós não amamos, não pode haver um avivamento. Quando você não perdoa, quando você tem uma rusga com alguém, quando você tem uma demanda com alguém, o que você tem que fazer? Meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Entrega ao Senhor. Sabe, entrega. Sabe, você tem o teu coração livre. Quando você tem o teu coração livre, você tem um passaporte para o futuro, você tem entrada no trono da graça, você tem, sabe o que? Acesso ao trono da graça, você tem a presença do Senhor dentro de você de uma forma plena. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Vai fluir rio de água dentro de você. Então você precisa crer nesta palavra, viver esta palavra, se liberar de todas essas amarras que te prendem, de todas as amarras que muitas vezes não quer, né, que a gente cresça espiritualmente. E o Senhor quer que nós cresçamos espiritualmente. O Senhor quer nos aproximar dele, Ele quer nos aproximar, mas isso depende de cada um de nós. Ele não vai invadir os corações, Ele vai bater a porta do seu coração e vai dizer: meu filho, eu estou aqui. Eu quero ter comunhão contigo, você quer ter comigo? E aí sim, meus irmãos, haverá um avivamento. A palavra de Deus em Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então tem muita gente que está espiritualmente dormindo, está espiritualmente desligada do Senhor, está espiritualmente, sabe, andando por andar, vivendo por viver, e não é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. O Senhor quer uma igreja ávida, uma igreja atuante, uma igreja avivada,
uma igreja onde a alegria seja a marca do coração dessa pessoa, o amor seja a marca, sabe? A temperança seja a marca do coração dessa pessoa. O Senhor quer a sua igreja com domínio próprio. O Senhor quer a sua igreja falando de paz, falando de tudo aquilo que o seu reino veio implantar na face da terra. Ele veio implantar um reino de paz, não um reino de guerra. Quem quiser fazer guerra, que faça. Nós não somos da guerra, nós somos da paz. Nós somos o povo de Deus, escolhido para falar de paz, para falar de vida, para falar de amor, para falar de reconciliação, para falar que você tem valor porque você foi alcançado pelo Senhor. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos um grande valor. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na é verdade, nós somos alguém que Deus nos escolheu. E a palavra de Deus diz: como nós escolhemos o Senhor? Ele que nos escolheu. Então nós somos o povo escolhido para viver de qualquer maneira? Não. Para desfrutar, de fato e de verdade, de tudo aquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra. Então Ele tem grandes coisas para fazer em nós, através de nós. Se quiserdes me ouvir, diz o quê? Comereis o melhor dessa terra, meus irmãos. Precisamos querer mudança de atitude, sabe? Nós precisamos recomeçar. Então nós que estamos em alguma área que está ficando morta, é momento de nós nos levantarmos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque tem muita gente morta, não só fisicamente, mas espiritualmente, em algumas áreas. E Cristo vai te iluminar, vai acender essa chama que um dia foi acesa quando você recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí, quando a gente vai em Ezequiel, né, que a gente conhece muito bem, Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, o que a gente vê? Sem fé não há avivamento. Não há avivamento, né? Sem mudança de consciência, atitude, não há avivamento. Sem amor não há avivamento, sem fé não há avivamento. Mas Ezequiel, o que o profeta fala aqui? No Ezequiel 37, para que a gente possa ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Pode ser que você diga assim: não, mas eu estou como esses ossos secos, eu estou morto, eu só estou na raiz, eu não tenho mais condição nenhuma. Mas o Senhor quer te avivar mesmo assim, meu irmão. O Senhor quer te visitar poderosamente. Aí diz aqui, a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eles não estavam secos, não estavam o quê? Sequíssimos, ainda a situação era caótica mesmo. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, e eu os farei entrar em vós o Espírito e o quê? E vivereis. E vivereis. Então, o que o Senhor está falando? Pode ser que nós estejamos passando por uma sequidão na nossa alma, na nossa mente, né, no nosso coração, no nosso corpo. E o Senhor está dizendo, porque esta palavra ela não foi só na época de Joel, ela não foi só na época de Davi nem de José, essa palavra é hoje. Essa palavra será para sempre. Na verdade, ele está dizendo: eu quero colocar o meu Espírito dentro de vocês. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, a morte vai sair dos nossos corações para entrar o quê? A vida. Então haverá uma transformação a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos fé de que o Senhor atua, como foi aqui com Ezequiel. Vai e profetiza, ali só havia ossos secos, não é verdade? Aí diz aqui, dando continuidade no versículo 6, ele diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós
derei pé e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o quê? O Senhor, é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos escolheu no ventre das nossas mães para estarmos aqui. Então, se tem alguma área morta, o Senhor está nos visitando nessa manhã, meus irmãos. Ele está mudando a nossa sorte, o Senhor está mudando, sabe, a nossa forma de pensar, e Ele quer que nós creiamos que Ele é poderoso para fazer o que? Infinitamente mais de tudo que a gente pode pedir ou pensar. O nosso Deus pode fazer, Ele pode transformar a maldição em bênção. Aí diz aqui no versículo 7, então profetizei como Ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um osso ao seu osso. Olha, houve o quê? Um rebuliço. Você tem que haver esse rebuliço dentro de nós, meus irmãos. Nós temos que, sabe, estar com o nosso coração e sair daquele estado alfa para o estado gama, que é o estado onde as ondas cerebrais elas vão sendo transformadas. Às vezes a gente está, sabe como? Aquele estado alfa, quase dormindo. A gente tem que se levantar agora e dizer, não, eu estou no estado gama, eu quero receber, Senhor. Porque o Senhor não trabalha com gente que está dormindo, com gente que está morta, não, meus irmãos. Sabe? Existem essas ondas cerebrais, exatamente. Quando você quer fazer uma meditação, você tem que se reservar. Quando você vai louvar o Senhor, você tem que louvar o Senhor com avidez, com todo fervor que você tem. Quando você está ouvindo a palavra do Senhor, você tem que estar com os ouvidos ligados e você tem que sair do estado de letargia para um estado mais acelerado para que você possa receber, para que você possa dizer, não, eu recebo essa palavra, eu quero essa palavra para a minha vida e eu vou viver esta palavra. Na verdade, então, você tem que acreditar. Aí diz aqui no 8, e olhei, eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Aí foi depois soprado o quê? Aí no 9, ele diz, profetiza ao Espírito e profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esse morto para que vivam. Então o Senhor falou, olha, assopra, porque um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, não é verdade? Assopra para que haja vida. E eles sopraram sobre aqueles ossos secos e houve o quê? Houve vida. Eu profetizei como Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então nós somos o quê? O exército do Senhor, grande, grande e poderoso. Então me disse o Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Isso que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e os tirarei da terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas o meu povo. E porei em vós o quê? O meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando me falaram os filhos do teu povo, dizendo, não nos declarará que significam essas coisas? Aí tu dirás, se diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e o ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara. E eles se farão uma só na minha mão, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles forem, eu os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra dos montes de Israel,
E um rei será rei de todos. Eles nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, os purificarei, assim eles serão meu povo e eu serei o quê? O seu Deus. Então o Senhor, Ele quer nos visitar para que nós possamos o quê? Ser o seu povo, porque nós somos o quê? O Israel de Deus. Nós somos o seu povo. Então o Senhor quer nos visitar. O Senhor, Ele quer trazer vida. E aqui fala sobre sepultura. Quantos de nós estamos como se estivéssemos em sepulturas? Não em todas as áreas, mas às vezes numa área que a gente está como se a gente estivesse morto, ali sepultado. Como se a gente estivesse ali paralisado. E o Senhor quer, como Ele está falando aqui na sua palavra, no versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e os farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos tirarei do lugar que vocês estão para vocês viverem aonde? Das sepulturas, para vocês viverem no mundo, andando, não de qualquer maneira, tendo uma vida abundante, tendo uma vida altaneira, andando altaneiramente. Então o Senhor, Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer trazer um avivamento para cada um de nós. E aqui, nesse vale de ossos secos, a gente vê muito bem que não existe situação que seja demasiadamente difícil para Deus. Não existe algo que você possa dizer, Deus não pode operar nessa situação, Deus não pode operar mais em mim, Deus não pode mais me visitar. Sim, o Senhor pode nos visitar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar todo aquele estado que a gente está, se é estado de morte, estado de vida, assim como foi com os ossos secos, assim como Ele profetizou, assim como Ele pediu o profeta para soprar e ver ali o vento de 4 lugares e aqueles ossos reviveram. Nós, que não somos só ossos, temos carne, na verdade, estamos vivos aí, na verdade. Quando fala em sepultura, aqui fala de uma forma usando uma figura de linguagem, talvez uma metáfora aí, não, você está morto, mas na realidade você está numa sepultura, mas você tem que se levantar dessa sepultura, você tem que se levantar desse estado em que você está quase desfalecendo para viver a realidade do reino de Deus, que é uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de ousadia, não de medo, uma vida em que nós vamos ser a boca de Deus, vamos ser os pés do Senhor, vamos ser os seus anunciadores aqui na face da terra. Então o Senhor, Ele quer trazer um avivamento para cada um de nós, mas precisa de quebrantamento, precisa de amor, precisa de mudança de consciência, precisa de mudança de atitude, precisa de tudo aquilo que nós falamos aqui, mais outras coisas que a gente precisa saber sobre avivamento. Aqui é apenas uma pequena parte daquilo que nós podemos fazer para que comece a mudar as nossas vidas de um estado de morte para um estado de vida. Então nós vamos orar nesse momento, vamos pedir que o Senhor venha sobre nós, vamos nos abrir para o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nos quebrantar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Traz para mim, Senhor, refrigério. Traz para mim vida. Eu não aceito espírito de morte. Eu não aceito espírito de murmuração. Eu quero ser grato a Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer, porque um dia Tu me alcançou, Senhor. Vamos nos levantar nesse momento, meus irmãos. Vamos nos levantar. Coloca a mão sobre o seu coração. Vou pedir a pastora para estar orando aqui. Pedir para que o Espírito Santo venha nos visitar de uma forma plena, assim como ele visitou ali os ossos secos. O Espírito Santo de Deus, Ele vai nos visitar. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Deus vem a um povo que anseia por Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, serei achado por vós e mudarei a sua sorte. Pai querido e santo,
Avivamento é o Senhor vindo ao nosso encontro. É o Senhor vindo a nós. Davi disse: uma coisa ocorre ao meu coração, busca a minha presença. O Espírito Santo de Deus está ansiando por nós. O Espírito Santo de Deus está dizendo: busca a minha presença. Eu sou a fonte, eu sou o manancial de vida. Então, Senhor, vem sobre nós, reina sobre nós. Sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir, sobre os nossos sonhos, nossos desejos. Pai, venha o teu reino. Que o Pai seja o nome do teu Pai. Pai, o teu nome seja santificado, Pai, em nossas vidas. Em cada atitude, em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra, Senhor. Cada palavra. O teu Espírito está ansiando por nós. Ah, Senhor, que o nosso coração possa arder. Vem, Espírito Santo de Deus, mover as águas dentro de nós. Porque o Senhor vem a um povo que te deseja. E mais do que ninguém, o Senhor deseja nos avivar. O Senhor disse: eu vou colocar um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Vou dar o meu espírito. Jesus, o Senhor veio, tu és o Senhor da ressurreição e da vida. Tu és o Deus que nos dá vida e vida em abundância. E o Senhor veio exatamente para que nós desfrutássemos desse avivamento. E nós precisamos, aviva a tua obra, como disse Abacuque, no decorrer dos dias. Porque a vida vai drenando as nossas forças, vai drenando as nossas energias. E muitas vezes nós vamos nos acomodando. Nós vamos ficando naquela zona de conforto. Nós vamos ficando acostumados com as coisas. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer nos avivar, nos encher de vida, para que a gente possa proclamar vida no mundo caído, no mundo quebrado, no mundo que precisa de refrigério, que precisa conhecer a fonte, o manancial de vida que é o Senhor. E o Senhor disse: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O Senhor está nos enviando a este mundo quebrado, este mundo corrompido, para que a gente brilhe, para que a gente faça a diferença. Mas nós só faremos a diferença quando essa obra do Espírito começar em nós. Como disse pastor Francisco, quebrantando o nosso coração, reconhecendo que a nossa maior necessidade, e o Senhor disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais não nos dará o Espírito Santo, aquele que Ele pedir. Nós precisamos pedir, nós precisamos ansiar por esse avivamento dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa atitude, da nossa maneira de falar. Nós precisamos estar inconformados com isso. Nós não podemos nos conformar com as mesmices. Não, o Senhor tem vida nova, o Senhor tem sonhos novos, o Senhor está fazendo coisa nova. Aleluia! Aleluia! Bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo, o povo que anda na luz da sua presença, dessa presença santa que nos transforma, que nos enche e faz o nosso cálice transbordar. É uma vida, avivamento, é uma vida transbordante, é uma fé mais profunda, é uma alegria indizível, é um amor que transcende esse amor natural, porque nós temos o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É um andar novo, não é andar na carne, mas é andar no Espírito. É a conversão genuína do nosso coração. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Aviva essas áreas que estão mortas, que estão acomodadas, que entrou, Senhor, na mesmice,
Senhor, no comodismo, na acomodação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Serei achado por vós e mudarei a sua sorte. Meu irmão, minha irmã, Davi ouviu no seu coração: busca a minha presença. Busca a minha presença. O Espírito está ansiando. A noiva, o Espírito está ansiando. Está dizendo: a noiva vem. E a noiva diz: Espírito, vem. Nós ansiamos por ti. Vem, Senhor. Nós não queremos ter uma fé morta. Não, Senhor. Nós não queremos ter uma fé superficial. Nós queremos ter uma fé profunda. Andar num nível mais profundo contigo, Senhor. Oh, Deus, temer ao Senhor não é ter medo, mas é levar o Senhor a sério, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Espírito Santo de Deus, reacende essa chama do primeiro amor, reacende a chama do primeiro amor nas nossas vidas, para que a gente possa dizer como Davi: buscarei, Senhor, a sua face. Buscarei, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, buscar a face do Senhor ardentemente, com fome e sede de justiça. Aviva a tua obra, Pai. Nós precisamos de ti. Tu és, Senhor, a fonte. Aviva, Senhor. Nós temos a esperança, Senhor, do teu retorno. Mas cremos, Senhor, que antes que o Senhor venha, um grande avivamento o Senhor trará na terra. E nós não queremos ficar fora. Nós não queremos ficar distraídos. Nós não queremos ficar desapercebidos dos tempos e das estações, do que está acontecendo. Os sinais estão aí. O Senhor está às portas e nós, como noiva, precisamos estar como as 5 virgens sábias, que tinham óleo, que tinham azeite, não como as nécias, não, mas como as prudentes. Então, Senhor, vem, aviva a tua obra, desperta, porque o Senhor está às portas. Prepara-nos para o teu retorno, prepara-nos para a tua volta, prepara-nos, Senhor. Não queremos estar distraídos. Jesus, o Senhor mesmo disse que o coração de vocês não se sobrecarregue com os cuidados deste mundo, para que aquele dia não venha e pegue vocês de surpresa, mas ao contrário, que vocês estejam de pé na presença do Senhor. Prepara-nos, ó Pai, prepara-nos para que as pendências do nosso coração venham a ser satisfeitas. Se há falta de perdão, que nós possamos liberar os ressentimentos, liberar as ofensas, perdoar quem nos ofendeu, também liberar o perdão e também pedir perdão. Ah, Senhor, é assim que nós nos preparamos. Nos preparamos quando nós buscamos intensamente o Senhor, quando nós priorizamos. Reina, Senhor, reina sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Pai. E já queremos te agradecer. Obrigada. Obrigada porque a tua misericórdia nos assiste nessa manhã, nos despertando, Senhor, para esse encontro pessoal e renovado, porque como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, todos os dias o Senhor faz coisas novas. E nós precisamos ansiar por ti. Então, Espírito Santo de Deus, aquece os nossos corações, reacende a chama do primeiro amor, e que o teu nome, ó Pai, seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana de um grande avivamento, de um grande visitar poderoso do Senhor sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.